Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Uma breve reflexão nessa manhã dominical, o nosso remando, né? A palavra diz em Efésios capítulo 3, versículo 10, que por meio da igreja, ou seja, todo aquele que de fato é um membro do corpo de Cristo, esse corpo espiritual que se manifesta através das vidas, né? Todo aquele que é um discípulo genuíno de Jesus, que procura viver segundo os seus frutos, aquele que de fato é habitado pelo Espírito Santo, aquele que se arrependeu dos seus pecados, que foi justificado pelo sangue da cruz, aquele que diz sim ao Evangelho, que procura frutificar como árvore do Evangelho, do amor de Cristo, é chamado de igreja, essa habitação do Senhor, né? Que faz parte dessa comunhão, dita comunhão dos santos, né? Comunhão dos separados, aqueles que tiveram um encontro real com Cristo e passam a viver em novidade de vida, nasceram de novo, na consciência, no coração. Efésios 3,10 diz que por meio da igreja, que é esse povo, né, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais ou nas regiões celestiais. Isso é tremendo. O que o Senhor está dizendo? O contexto ali que Deus está usando o apóstolo Paulo para falar, está falando do Evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo, né, que estava oculto em Deus desde os tempos mais ocultos, até antes mesmo do tempo, do espaço e da matéria, mas foi revelado plenamente na pessoa de Jesus. Jesus é a revelação plena de Deus para os homens, né? Então, Jesus se manifesta e revela plenamente o reino de Deus. E quando a gente crê no que Ele fez por nós naquela cruz, os nossos pecados foram perdoados, que nele, se crermos, essa graça, esse favor que não merecemos, mas Ele fez por nós, nos alcançou e somos justificados pela fé nesse ato de amor de Deus por nossas vidas. Quando isso acontece na gente e a gente passa a andar de acordo com esse caminho, a nossa vida se torna uma referência, a nossa vida se torna um modelo de Jesus entre os homens, a nossa vida se torna o próprio Evangelho encarnado, né? Através da nossa mudança de coração, de essência e através disso a mudança de atos, de modos, de convicções, que vai se manifestar nas expressões, nos gestos, nas atitudes, nas escolhas, nos caminhos, sabe? Então, principados e potestades, que fala do mundo espiritual, das trevas, da maldade, quando olham para a vida de um genuíno cristão, de um discípulo de Cristo, ele vê a graça de Deus na terra. Essas cadeias de espíritos terríveis e malignos que até mesmo já influenciaram, muitos habitaram na vida dessas pessoas que agora foram convertidas, se converteram, eles olham e conseguem enxergar a multiforme sabedoria de Deus. Porque quando ele olha, por exemplo, para a vida de uma pessoa como eu, uma pessoa como muitos outros que já foram perdidos, que já foram casa e habitação de espíritos malignos, que já viveram coisas ruins e já deram frutos terríveis, já viveram cegos pelo pecado, dominados pelo mal. Agora esses mesmos espíritos, esses mesmos demônios, essas mesmas trevas olham e veem que quem habita agora na gente é Cristo. E Deus nos deu incontáveis livramentos, nosso testemunho mudou, nossa vida é totalmente outra. E eles olham para isso e veem que a sabedoria de Deus ela é multiforme, se expressa e se manifesta de várias maneiras. E nós temos que vigiar e orar em todo o tempo para não voltarmos atrás, como Jesus falou. Porque o império das trevas ele está sempre ao derredor, ele está sempre observando. Ele está sempre de forma sorrateira e de várias maneiras tentando nos fazer regredir e voltar a ser uma casa habitada por eles, numa situação que fica ainda pior do que antes. Então, sabe, Efésios 3,10 fala de algo poderoso, que se a gente meditar não só nesse versículo, mas meditar no livro inteiro, na carta, no capítulo, pegar o contexto do que vem antes, do que vem depois, no prosseguimento, nós vamos ver que Deus é tão tremendo, que através da igreja, que somos nós, filhos de Deus, regenerados, essa multiforme sabedoria de Deus, essa sabedoria que se manifesta de várias formas, ela é um grito no mundo espiritual. Ela não se torna só um testemunho diante dos homens, mas ela se torna um testemunho impactante até diante dos demônios, dos principados, potestades, soberanias, tronos, poderes, aquelas muitas divisões que Paulo fala, né, das classes demoníacas, enfim. Isso é muito poderoso e tremendo. Nós somos um testemunho vivo diante do mundo físico e diante do mundo espiritual. Temos que estar sempre vigiando e orando, ligados em Deus, ligados em Cristo Jesus, meditando na palavra. Porque a nossa carne, que é caída e pecaminosa, o mundo espiritual das trevas quer em todo tempo nos fazer cair, retroceder. Mas que a gente continue vigiando, orando, meditando na palavra do Senhor, para que o nome do Senhor continue a ser glorificado através de nossas vidas. Deus é tremendo. E a transformação que Ele fez e faz em nós, que a gente possa só continuar avançando, indo para frente, mantendo nossos olhos fixos no alvo, que é o Senhor, que é viver segundo a Sua palavra. Por mais que muitas vezes a nossa vontade é de andar ao contrário, é de ceder às tentações da carne, é de fazer a vontade do mal. O mal está só esperando, tanto o mal das pessoas quanto o mal espiritual que está por trás delas e que está por trás do que os nossos olhos não veem, está por trás daquilo que os nossos olhos veem o físico, mas por trás daquilo que os nossos olhos veem, que é o físico, está aquilo que os nossos olhos não veem, que é o mundo espiritual, mas que a gente pode perceber, discernir, captar suas manifestações,
vê claramente através do que acontece na vida, na terra, enfim. Enfim, tá aí, ó, tá na nossa cara. Então eu quero terminar essa meditação aqui dizendo: permaneça firme no Senhor, porque os principados, as potestades e toda a classe das trevas, quando olham para a nossa vida, eles estão vendo que a sabedoria de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus é maior do que eles. Mas para a gente se manter firme, temos que nos manter na presença do Senhor, em oração, em vigilância, em obediência à palavra, em santificação, porque assim não há poder que possa contra a nossa vida, porque estamos fiados, garantidos, alicerçados em nome, no nome, na pessoa do Senhor Jesus, que é a nossa rocha, nossa fortaleza. Deus abençoe a sua vida. Continue sendo um testemunho vivo diante de Deus, dos homens, diante do mundo espiritual, dos anjos, dos demônios. Continue sendo habitado por Jesus, porque no nome do Senhor nós vencemos todo o mal, não só na nossa própria vida, mas nos tornamos até instrumentos para ser operadores de libertação, de milagres, de curas na vida dos outros, pelo poder que há em Jesus Cristo. Fique com Deus.